nós colocamos aqui as 3 fases do movimento feminista. O pró-feminismo do século XVIII. Eu coloquei aqui que você tem, nesse pré-feminismo do século XVIII, Mary Wollstonecraft escreveu o livro Abdication of the Right of Woman. Aqui você tem o primeiro texto feminista que argumentava pela igualdade da educação para as mulheres. Nós vamos ter o feminismo do século XIX, ok? Seneca Falls Convention, 1848. Nós vamos ter aí ativistas como Elizabeth Cady Stanton e Lucrécia Mott. Aí você vai ter aí as declarações dos sentimentos que reivindicavam direitos iguais para as mulheres, incluindo o direito ao voto. Nós vamos ter também, ainda no feminismo do século XIX, a presença de Emmeline Pankhurst, 1858-1928, líder do movimento sufragista do Reino Unido, lutou pelo direito ao voto das mulheres. Nós vamos ter o terceiro feminismo do século XX, que aí você vai ter 3 ondas nesse feminismo aí do século XX. Primeira onda feminista, início do século XIX, focada principalmente na conquista do direito ao voto e igualdade legal. Nós vamos ter Simone de Beauvoir, filósofa e autora de O Segundo Sexo, 1949, obra influente que explorou as construções sociais do gênero e do papel das mulheres na sociedade. A segunda onda feminista, década de 1960, 1970, ela vem centrada na questão da sexualidade, direitos reprodutivos, desigualdades sistêmicas e questão da igualdade social. Nós temos aí Betty Friedan, Gloria Steinem, Audre Lorde, que fazem presente aí dessa segunda onda. A terceira onda feminista, 1990 a 2000, caracteriza pelas vozes de mulheres e que traz uma abordagem inclusiva, interseccional, reconhecendo as experiências das mulheres que são moldadas pela sua identidade racial, étnica e social. E, por fim, nós temos o feminismo contemporâneo, que é o que está, eu não coloquei aí, mas é o que está na internet, que também traz esse movimento de ativismo online. Vocês estão vendo aí que a internet ela está sendo usada para trazer essa conscientização e mobilização do feminismo. E aí, dentro do feminismo contemporâneo, nós temos o feminismo interseccional, que é a abordagem que reconhece a interconexão de várias formas de opressão e discriminação. Agora, quais são os pontos errados do feminismo? A exclusão de diferentes perspectivas. Essa luta do feminismo, ela pode ser exclusivista, ela pode não considerar as experiências de mulheres diferentes, de origens e raças culturais, socioeconômicas, orientações sexuais. E isso pode não ser bom. Terceiro, generalização e estereotipação. Nesse caso aqui, vai generalizar e criar um tipo de estereótipo que todos os homens são opressores contra as mulheres. O feminismo pode criar esse mal. É por isso que vocês estão vendo mulheres dizendo assim, eu não quero me casar, eu não quero homem, todo homem é ruim. Não, tem homens que são como esse homem de Provérbio 31, são homens que, na verdade, confiam na mulher, chamam elas para serem sócias dos seus negócios, e o coração dele confia nela. Então, nós negamos essa ideia. Agressividade e hostilidade. O feminismo, ele também, além de criar um exclusivismo e de criar estereótipos negativos para o homem, também vai criar uma questão de hostilidade, porque sempre vai colocar uma briga entre quem? O homem e dizendo que o homem não presta, dizendo que o homem é sem vergonha, dizendo que o homem não vale nada. Aí a mulher começa, é melhor ficar solteira, todo homem não presta, e não é assim. Tem homens que são bons, sinceros e verdadeiros. Esse é o mal do feminismo. E em quarto lugar, falta de envolvimento de homens. Às vezes o feminismo, ele diz que não há um empenho dos homens em lutar em favor das mulheres, o que não é verdade. Muitos homens têm lutado pelas mulheres, batalhados pelos direitos delas, não é assim? Dado oportunidade para elas. Antes que viesse uma lei de inclusão, já tinha isso. Sexto, não é isso? Ênfase
Quinto, ênfase em vitimização. As mulheres começam a dizer que são vitimadas, não são olhadas, não são cuidadas, e etc. e tal. E usa isso como se colocando como vítima. Falta de pragmatismo. Pode se concentrar em questões teóricas e retóricas em detrimento das ações práticas para uma melhor condição de vida para as mulheres. Se ficarem só nessa ideia, como tem a Judith Butler, né? Judith Butler e outras que trazem teorias erradas, vai prejudicar as mulheres e não vai ser bom para ela. Rejeição completa das normas de gênero. Algumas criticam e sustentam que a rejeição completa de todas as normas de gênero pode ser problemática, argumentando que algumas normas podem ser benéficas ou desejáveis dentro do seu contexto. Ok? O autor também, ele faz menção, onde é que está aqui? Ele faz menção aqui de Karl Marx e de Michel Foucault. Na verdade, tanto Karl Marx como Michel Foucault, vamos começar com Karl Marx. Karl Marx, ele vai dizer que naquela época a família burguesa, ela era quem dominava em nome do poder, em nome da grandeza. E aí a família dos proletariados, aquela classe baixa, família humilhada, ela vivia dominada pela família burguesa. E isso era o que controlava. Então ele tem uma ideia totalmente distorcida em relação à família, porque ele dizia que a família era um sistema opressor, mas ele estava falando da família burguesa, porque também se valia capitalista. A família capitalista, viu, pastor Wagner? Ele disse que essa família se valia disso para oprimir a família do proletariado, da classe oprimida, opressora, ok? Que era dominado pela família burguesa. Essa era a ideia dele. Karl Marx, ele vai ter essa ideia porque ele entendia que a estrutura se valia de um sistema, de um poder econômico para oprimir e para ditar as normas e as regras e os padrões. Ok? Quem vai andar nesse mesmo caminho é Michel Foucault. Michel Foucault vai dizer que as instituições, elas estavam dominadas por um poder maior que criava um tipo de padronização para a sociedade. Ou seja, as normas são normas porque uma sociedade estabelece como padrão, mas que na verdade esses padrões são opressores e trazem problema para a sociedade. E aí eles vão defender o quê? A liberdade, a libertinagem, o sexo livre, o prazer. Todo mundo tem direito de ser o que quer, não é isso? Mas quando você vem para Karl Marx, o sistema que ele mesmo pensou de trazer liberdade foi o sistema que oprimiu, que era o comunismo. Então, tanto Karl Marx como Michel Foucault, as suas ideias, elas andam na mesma linha, ok? Então, é sobre isso que nós queremos falar. Quando ele dizia que a religião era o ópio do povo, ele dizia que a religião ela tinha se tornado também um sistema da classe opressora para oprimir as pessoas com a ideia de não estar atrelada ao que era material, somente ao que era espiritual. Eu quero dizer para vocês que ao longo do processo histórico, pela igreja, naquela época a igreja se uniu com o Estado, e naquela época a igreja mandava juntamente com o Estado, eles também oprimiram muito o povo e trouxe uma noção muito errada, de modo que a igreja ficou negativa para muitos desses estudiosos, ok? Para finalizar, aqui nós temos as características da mulher virtuosa que nós já falamos. Ela é uma esposa, e como ela tem fidelidade na vida conjugal, fidelidade na pureza sexual e nas finanças, o marido chama ela para ser sócia dele. Mulher que não presta, não tem sinceridade, como é que o marido vai chamar? Se ela vê um secretário, já quer ficar com o secretário, como é que pode? Aí, ela também é uma mãe amorosa, ela dá proteção, ela dá acolhimento, ela dá a provisão, ela é uma grande administradora. Ela é o quê? Eficiente no ensino e ela é é tudo isso aqui. Meditem nisso, que Deus nos abençoe para sempre.